Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Eu peço primeiramente desculpa aos irmãos e também um motivo de nós orarmos. Eu estava meditando, pensando como a conferência apostólica incomoda o diabo. O diabo não quer que chegue ao conhecimento da população a história deste ministério. Como nasceu? Porque não somos uma cópia do que tem por aí e não temos compromisso com o que tem por aí. Então, é a terceira vez agora, a terceira conferência, que uma semana antes, eu não sei se alguém aqui de dentro que não gosta de conferência e se deixa usar pelo diabo, ou é ele que vem, quando não tem ninguém aí, e faz alguma confusão, queimando algumas coisas aí. Amém? Amém? Ou não acredito na obra do diabo? Eu acredito muito mais na de Deus. Mas quem ainda não gosta de ouvir verdade, pois é uma prova, eu quero dizer para os irmãos, muitos não querem levar a sério a verdade, mas ainda continuam acreditando na esquerda. Em tudo o que aconteceu. Então é difícil mudar conceitos nas pessoas. Então, amados, e até a oração, parece que estava todo mundo acostumado a orar coletivamente, porque estava tudo aos olhos de todos aí, a letra, mas agora porque não está a letra, não precisa orar. A letra tem que estar escrita também no teu coração. Amém? Porque do coração ninguém apaga. O diabo pode fazer alguns estragos materiais, mas espiritualmente, quem teme a Deus se preserva. Amém? Mas antes de tudo, vamos agradecer a Deus. A Bíblia diz, dai graça só pelas coisas boas? Não, por tudo. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado pela liberdade que temos de podermos louvar e adorar o Teu nome. Obrigado, obrigado, porque tudo que nós não podíamos fazer, o Senhor fez por nós. Nos achou quando estávamos perdidos, nos levantou quando estávamos caídos, nos reconciliou quando éramos inimigos. Obrigado, obrigado pelo perdão de nossos pecados, pela salvação da nossa alma e pelo Teu amor derramado em nossos corações, pelo Teu Espírito. Obrigado pelo poder que há na Tua palavra e, ó Senhor, pelo alimento que é a Tua palavra também para nosso espírito e nossa vida espiritual. Muito obrigado, obrigado por esse expediente, por podermos louvar e adorar, por podermos nos relacionar contigo e por podermos também oportunizar a todos aqueles que têm sede e fome de Ti, também se alimentarem de Ti. Ó Senhor, eu peço que na continuação desse culto, a Tua graça, nas suas muitas formas de sabedoria, esteja se manifestando, trazendo salvação, restauração e iluminando o caminho de cada um. Eu abençoo a todos e estabeleço o governo do Senhor e declaro ao mundo espiritual que somente da parte do Senhor hajam manifestações. Muito obrigado, em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a
os céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Levante suas mãos e diga: glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Podeis tomar assentos. Antes de ministrarmos a palavra, primeiramente quero informar a igreja que está conosco, pastor Sebastião, lá de Minas Gerais, que ele é advogado, é doutorado e é pastor também. E está conosco a irmã Sônia, que é representante do MEC, que vem aqui ver se Tarcísio aqui tem condições de abrigar mais uma faculdade. Então, para os irmãos verem que o reino de Deus é que nem fermento. Mas o fermento também tem que ser examinado, facilitação, né? A faculdade que o Dr. Lang, o especialista na área dele, estará também na coordenação. Então, que Deus abençoe, sinta-se à vontade no nosso meio. E a todos, bem-vindos ao culto, né? Se eu fosse perguntar quem está aqui pela primeira vez hoje, hoje é todos, né? Mas tem gente pela primeira vez na vida, que Deus o abençoe, amém? Estar todos os dias vou dizer uma coisa para os irmãos, é uma instrução divina, é um mandamento divino que faz bem. Faz bem, buscar o Senhor todos os... É a melhor coisa na vida, é esse relacionamento diário com o Senhor. Mas tem algo especial aqui, eu gosto de dar preferência, convido para o irmão Mauro e a irmã Márcia trazerem a bênção que Deus o deu. Deus é sábio, Deus antes de nos criar, Ele nos desenhou, nos designou e escreveu todos os nossos dias. Os amigos que querem fazer parte podem passar junto. Escreveu todos os dias. O salmista diz que o Senhor escreveu os nossos dias antes de termos vivido sequer um. Então Deus é um Deus de planejamento. E aqui está um planejamento divino, um plano divino. Aqui, Mauro e Márcia, está um projeto divino para o futuro de vocês. Vocês criam eles agora, e eles lá no final sustentam vocês, quando vocês estão numa dependência que nem criança. Esse é o plano divino. Olha o investimento que um pai e uma mãe faz num filho, para entregar para o submundo aí, para essas ideologias malignas. Não. O investimento que um pai e uma mãe fazem num filho é um projeto divino.
Olha o que diz no Salmo 127. Vamos ler desde o primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Fruto do ventre é o galardão. Em que situação, em que fase, em que circunstância o ser humano recebe galardões ou galardão? É depois de ter cumprido o desafio e ter vencido. Sabe quando vocês vão vencer e terão galardão? Qual é a tarefa? Vamos lá, a Bíblia tem tudo isso. Põe ali no telão para nós, Gênesis 18, verso 17 a seguir. 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão abençoadas, benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho escolhido. Tomem, aqui está os Abraão. Vocês são amigos de Deus? Jesus disse: todo aquele que guarda, guarda os meus mandamentos é meu amigo. Amém? Quantos aqui são amigos de Deus? Não levante a mão. Quem não guarda a palavra não é amigo. Amém? Então Abraão se tornou amigo. Por quê? Porque ele sempre seguiu as instruções que recebeu da parte do Senhor. Onde é que ele estava? Em Ur dos Caldeus. E Deus o convidou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, aqui tu já chegou no máximo, mas vai para um lugar que eu quero fazer de ti pai de nações. E por obedecer se tornou amigo. E quando uma pessoa se torna amiga de Deus, Deus não oculta nada o que Ele vai fazer na terra. Deus não vai ocultar para você, Mauro, dentro da sua profissão, qual é as tendências, qual é as mudanças de legislação, pois você trabalha nessa área. Deus não vai ocultar, você vai ser um profissional que vai andar na frente. Deus não vai ocultar de você, Márcia, o que Deus faz na terra, porque você trabalha numa área e que quem sabe de antemão qual é a tendência, Deus estará mostrando para você, e você estará sendo uma bênção, atendendo e servindo aqueles que fazem parte do teu mercado de trabalho. Então quem se torna amigo de Deus, Deus nunca oculta o que vai fazer na terra. Lembro-me quando eu tinha loja, naquela crise, naqueles governos na década de 80, quando entrou o plano Funaro, Deus me avisou de antemão. Não levaram um centavo meu. Ficaram os dinheiros bloqueados, não sei quanto tempo, e eu ainda socorria, porque eu tinha compromissos em cruzado. Eu pegava dinheiro bloqueado de amigos, que só podia pagar aquele dinheiro bloqueado com dívidas antigas, ou com aquele sistema de moeda antigo. Então Deus nunca oculta de seus amigos o futuro, as tendências do futuro, o que vai acontecer na terra. Pois Deus iria tratar Sodoma e Gomorra por causa do pecado de promiscuidade que estava acontecendo na terra, naquelas duas cidades. E Deus tinha na terra ali, morando perto,
e alguém que morava lá em Sodoma, que tinha laços parentesco com Abraão. Eu não vou destruir sem falar com o meu amigo o que eu vou fazer lá. Vamos ver o que o meu amigo pode salvar, retirar do que tem de bom de lá. Então, visto, porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene. Olha aqui, ó, a amizade de Deus. Vocês querem essa amizade de Deus? Ordenem bem seus filhos. Porque são os filhos que vão dar continuidade. Olha, meus queridos, vamos pensar um pouquinho, puxar um pouco de alguma reflexão. Se cada profissão, se cada empreendimento, se cada investimento razoável era só para o tempo de vida saudável de seu idealizador, seria uma confusão bem maior. As empresas aí fora, nós temos um histórico um pouco negativo aqui no Vale. Na década de 60, 70, os grandes empresários eram nobres. Eram nobres. Já no final da década de 80, os sucessores eram os riquinhos. E no ano de 2000 para cá, os netos já são pobres. Quando Deus não faz parte, é essa a tendência. Mas Deus fazendo parte, aquilo que você, Mauro, e você, Márcia, não conseguiram, os filhos de vocês vão conseguir. Amém? É uma ação inversa. Quer descobrir isso? Como é que se chega lá? Estuda em casa, não aqui, porque o tempo aqui passa rápido. Isaías 58. Ali ensina o verdadeiro jejum. Por que as pessoas fazem jejum? Para ter um melhor relacionamento com Deus, para ter mais poder. Sim. A pessoa tem a melhor coisa de um jejum, um domínio próprio. E com a pessoa que tem domínio próprio, consegue fazer o que deve fazer e consegue não fazer, interromper o que não deve ser feito. Amém? Então, aqui está o futuro de vocês. A sequência. Não se preocupe para quem está trabalhando, tá? Mas continua sendo o melhor. Não se preocupe. Eu vou me aposentar, eu vou entrar em stand-by, eu vou reduzir, eu vou puxar o freio de mão. E aí? O mundo vai continuar. Vai continuar. Então, faça como se você for e, de fato, vai viver eternamente. Amém? Só não aqui. Cuide bem dos filhos, que os filhos continuarão com o que vai ficar aqui. Amém? Assim é para todos. Ficamos em pé, vamos abençoar? Então, aqui está a Betina, a herança. Herança. Falar um pouco de herança. Muita gente recebeu herança e desperdiçou. Mesmo uma herança material. Filho é uma herança. E se você cuidar bem dos filhos e educá-los da maneira certa, o filho se torna um galardão. E a Bíblia tem uma coisa muito séria que fala sobre filhos. Que quando a pessoa não honra a Deus, a bênção que Deus deu, Deus é quem transforma em maldição. E qual é a maldição que Deus transforma? Qual é a bênção que Deus transforma em maldição? Os filhos. Deus reprova os filhos. Mas é filho do fulano. Mas o fulano não ensinou. É filho do pastor tal. Mas o pastor tal cuidou de maneira errada. Porque muitas vezes, para
a querer agradar, dão coisas e não dão ensino. Amém? Cuidado. Eu sem nenhuma dúvida, sem nem problema de me complicar, se for examinar, cada júnior, cada jovem, cada adicto, cada pessoa corrompida tem a ver diretamente com a falta de ensinos de Deus, que Deus deu, que Deus dá e que Deus dá como compromisso para os pais passarem aos filhos. O meu filho, quando for grande, que escolha. Não. Antes de ele escolher, o diabo já adotou. Quem é que se lembra daquele havia um conceito que mais ou menos 40 anos se usava, hoje eu não vi mais, que dizia assim: adote um filho, adote seu filho antes que Quem é que se lembra, quem é que é dessa época? Como é que é? Adote seu filho antes que Por que não falam mais isso hoje? 40 anos atrás, isso era muito... Olha, isso era, como é que se diz? Era uma chamada de atenção que se ouvia semanalmente. Se ouvia semanalmente. Então, tudo que é uma verdade, o diabo vai desgastando, tirando da moda, inventando modinhas aí, com efeito só para iludir. Mas chega de sermão. Eu sei quem vocês são e eu sei o que está aqui. Aqui está o futuro de vocês. Aqui está a continuação do desígnio de cada um. Pai, eis aqui no teu altar. Aqui está, ó Senhor, a herança que o Senhor tem dado ao Mauro e à Márcia. E que, ó Pai, o desígnio, assim como o Senhor designou a cada um de nós antes de nós nascermos. Aqui está já, Senhor, esse projeto de vida, o projeto de sucessão, o projeto, Senhor, de galardão para cada um. Como igreja nós o abençoamos e pedimos, Pai, que o inimigo não tenha parte nesses desígnios aqui. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. A igreja pode assentar? Quero dar umas informações das atividades. Amados, não esqueçamos e que tenhamos como hábito, porque o que constrói o nosso futuro são nossos hábitos. A oração a nível de solo, oração de conquista, oração de batalha. E como é que é essa batalha a nível de solo? É orar sempre pelos vizinhos, abençoar. Isso faz bem. Então, crie como hábito, não esqueça, porque o diabo usa muito disso. Deixa eu contar um testemunho de uma revelação que uma pessoa teve. A importância... mas antes disso eu tenho um testemunho aqui. Mas eu vou contar esse primeiro. De uma irmã muito da oração, que orava pedindo proteção pela sua casa, pelos seus pertences, e ela incomodava muito o diabo. E uma certa ocasião, e o diabo tinha muita raiva dela. E o diabo estava rondando, queria se vingar nos bens materiais dela, queria invadir seu espaço. E um dia ela se esqueceu de orar.
E o diabo viu que não tinha proteção. E causaram um estrago em sua vida material. Depois ficou ela invocada, mas Deus, eu faço parte da intercessão e coisa e tal, cheia daquele espírito de reivindicação. E aí Deus deu a visão da realidade da vida dela. Que sempre que ela orava, os anjos entravam em ação. E quando não orava, os anjos não são, os anjos de Deus não são intrometidos, os do diabo são. Causou isso aí. Faz um mês mais ou menos aqui, eu saí uma segunda-feira aqui, depois do culto, eu senti um mal-estar espiritual bem negativo. E eu comecei, daqui até em casa, fui orando. Senhor, oração com entendimento. Orando por cada parte importante. Senhor, protege a escola, protege a Joade, protege a cantina, protege a administração, protege o templo. Eu esqueci de um espaço e naquela noite entraram naquele espaço. Que era o espaço da marcenaria velha ali, que só tinha depósito de madeira e alguns empregados deixavam as coisas pessoais deles ali. Entraram ali. Todo o ensino que é dado aqui, meus queridos, levem a sério, isso é uma verdade. Vamos orar com entendimento. Passa em revista. Você ora pelos seus filhos? Você ora pelo seu trabalho? Você ora... Houve um tempo, uma situação tão difícil que eu passei no final da década de 80, quando tinha comércio, que eu tinha que orar por cada funcionário e pelos clientes da loja. Porque o diabo usava, e a partir dali Deus me mostrou que o diabo gosta muito de usar pessoas desviadas. O desviado é familiar da igreja, é familiar de tudo, porque ele já viveu. Então, o desviado é uma porta aberta para o diabo causar estrago dentro da família, dentro de empresa. Amém. Então, a oração a nível de solo, abençoar, faz bem. Amém. Mas o crente só quer orar para ver alguma coisa misteriosa acontecer, um mover e coisa e tal. Eu tenho falado aqui que o maior milagre é não precisar de milagre. É ter uma vida de sustentabilidade, uma vida debaixo do governo, uma vida sem interferência maligna. Isto é um milagre. Amém? Hoje à noite estaremos realizando mais um batismo, como prova que essa igreja, Deus tem agraciado muito, porque aonde o Espírito opera, as pessoas não precisam cair no chão, e não precisa manifestação de demônio. Os irmãos observaram por que a gente está aqui 5 minutos antes de começar o culto, a gente faz essa oração aqui? É para determinar que no culto
manifestação somente da parte de Deus. Eu ficaria aborrecido que orando aqui, em meio da pregação, se manifestar um endemoniado ali. Opa, não funcionou a minha oração então. Amém? Então o poder de Deus é para edificação. E eu quero dizer que o Espírito opera, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Os irmãos até podem observar, né? A gente não apela, não persuade. Ah, você tem que aceitar Jesus. Não, eu tenho que ensinar a palavra. A questão de aceitar ou não, é depois que a palavra vai, é você com Deus, é você com o Espírito Santo. Queremos também informar a todos os que trabalham e têm gestão, o nosso curso de GPME estará agora no dia 27 e o dia 3, 2 aulas sobre governança cooperativa. Não terá custo. Venha provar, venha ver. E o próximo ano, então, você faz o curso de gestão para pequenas e médias empresas. Então, venha provar, venha conferir, que com certeza estará vendo com outros olhos. Porque tem uma coisa interessante, que a falsa religiosidade, como tenta influenciar pessoas que até se converteram aqui. Não, agora eu sou de Jesus, eu não preciso fazer curso de aperfeiçoamento, eu não preciso me qualificar, porque eu oro a Deus, é Deus quem dá. Sim, é Deus quem dá a oportunidade para a pessoa aprender. Amém? Agora eu pergunto, como é que seria e como poderá ser o seu filho se você apenas ora por ele e não manda para a escola? Oração supera, substitui. Oração não substitui aprendizado. Oração não substitui obediência. Oração não substitui servir. Amém? E até se nós formos pegar, eu não sei, mas daria para quem entende dessa área aí, oração. Eu tentei, na minha axiologia, dá para parafrasear, oração. O que significa oração? Haja já. Oração é uma atitude de ação imediata. Também, amados, no dia 2, teremos aqui o Teatro Vendedor de Sonhos, baseado no livro do Augusto Cury, que foi um best-seller. Eu assisti esse teatro em São Paulo. Estará sendo passado aqui na Fevale, apenas com um custo 3 vezes mais. Aí você escolhe se quer assistir lá ou aqui. Gostaria que assista lá ou aqui. Amém? E aí vou ver onde é que ver se você é um bom gestor. Amém? São os mesmos artistas, a equipe estará ali passando e estarão vindo aqui o dia 2. Daí a oportunidade. Também o dia 3 começa a nova turma de discipulado. E também nova matéria no seminário de teologia, nova disciplina, missões. E os irmãos já aí se preparando
teremos apenas mais um retiro da família este ano. Será o dia 20 de setembro. Retiro para a família. Porque é bom se programar, porque a gente avisando de última hora, pastor, como eu gostaria de ir, mas eu já me comprometi, já tenho outra coisa agendada. Claro, é bom, o inteligente planeja, agenda. Então, meus queridos, está aí uma oportunidade. Se você valoriza as coisas de Deus, aproveite. Dizei aos justos que bem lhes irá. É lindo isso, porque Deus dá a liberdade para cada um construir o seu bem. Cada um semear e cada um colhe do que semeia. Eu há bastante tempo me atenho muito mais ao que se fazer de melhor produz a melhora, do que apenas estar apontando das coisas erradas e as consequências. O inteligente não precisa apanhar, ele aprende com os erros dele e aprende com os erros dos outros também. Então o justo e quem se ajusta, e não adianta, meu querido, dizer que é impossível ser justo. Sim, é impossível ser um justo sem pecado. Porque nós habitamos, temos um corpo corruptível, pecaminoso, mortal. Mas Deus está vendo a intenção de cada um. É a semente. Justo é aquele que sempre procura se ajustar. Não fique querendo se justificar. Tem uma coisa interessante. Eu aprendi cedo isso. Que quem quer fazer, quem deseja ser, quem deseja, ele dá um jeito, ele faz, ele se esforça. Mas quem não quer, sempre justifica. Essa palavra justo é do tempo da lei. Mas Jesus também confirmou essas verdades. Justo é aquele que procura se ajustar. Por que aquela palavra que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque se até ontem você não conseguiu colocar em prática o que aprendeu, se manter no propósito que é o seu alvo, não está conseguindo se ajustar, melhorar, se até ontem, não desista, continue hoje. Sempre prossiga, não desista. As misericórdias se renovam cada manhã. Você errou ontem. Reconhece que as misericórdias chegam até você. E o perdão está ao seu alcance. Mas se você não acredita nas misericórdias, no perdão, não acredita que a semente da justiça pode ser desenvolvida como cultura, o problema não está em Deus, está em você não querer e não acreditar. Porque a própria palavra diz que tudo é possível ao que crê. E eu estou falando esse assunto interessante de Romanos capítulo 12, que mostra aqui algo que fala sobre a vida e o serviço para a glória de Deus. Só que tudo o que se faz para Deus, Ele não precisa.
Ele devolve tudo para nós. Toda a instrução que o Senhor nos dá, os mandamentos, o bem que as instruções e os mandamentos de Deus produzem, não é para Ele, é para nós. Por exemplo, por que os pais investem nos filhos? E os pais que não investem nos filhos não são inteligentes. E esse investimento nos filhos é para o bem dos filhos. Mas o pai que não investe nos filhos para o bem dos filhos, ele vai pagar no final da vida, porque os filhos não terão condições de lhe honrar no final. Assim, meus amados, toda a instrução que o Senhor dá, eu vou oferecer o meu culto a Deus. Eu vou oferecer sim o meu culto a Deus, a minha gratidão, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, veio dele. A Bíblia diz que é para ele, mas quem é que desfruta? Ele que desfruta ou é nós que desfrutamos? Quem é que desfruta melhor da vida? Quem aplica os padrões de Deus ou quem é contra os padrões de Deus? Porque quem aplica os padrões e os princípios de Deus, ele vive uma vida plena, e a vida de Deus, ela não é só, como diz o Salmo 90, que a vida de um homem é de 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Esse é o período de vida de peregrinação aqui na terra. Mas a vida que Deus projetou para o ser humano é uma vida eterna. E vida eterna só terá quem aplica os princípios de Deus na vida. É quem segue os conselhos de Deus. Então, quem segue tem essas recompensas. Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Eu sei que a maior luta é contra a minha natureza. E principalmente aqueles que não receberam do lar os conceitos de fé, não foram ensinados sobre Deus, tem dificuldade. Porque foi construído de uma maneira errada, com princípios e valores invertidos. E aí se desconstruir e se reconstruir é um trabalho. Mas tem solução para isso. Por isso que Paulo diz a Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, que a graça se manifestou trazendo salvação para todos. Mas como é que essa graça traz salvação? Verso 12 diz: ensinando-nos. Na minha tradução diz, reeducando-nos. Então quem não aprendeu precisa ser ensinado. E quem foi educado da maneira errada precisa ser reeducado. E muita gente precisa ser reeducado nos princípios de fé, nos princípios de Deus. Porque tem muita gente que ainda vem para buscar a bênção. Onde é que a Bíblia ensina isso? Venha ser bênção, venha agradecer pelas bênçãos que você já tem usufruído. Venha louvar e adorar aquele que tem cuidado de você. Venha. Como é que fica, meus irmãos, aqui? Falei outra comparação. Eu sou muito de trazer comparações. Depois que casa, você vai na casa do seu pai só para buscar comida? E quando seus pais morrerem, quem é que vai dar comida para você? Eles não são eternos, eles vão primeiro que você. Você vem na igreja só para buscar bênção. Só para buscar bênção.
E a hora que, por uma circunstância ou outra, você vai para um lugar que não tem igreja, o trabalho leva, a busca de soluções leva a isso. Tem o costume de só ir buscar a bênção. Mas quando a pessoa vai para buscar instruções, e aprende instruções, aonde ela for, ela será bênção. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando descobri que não se consegue, e que ninguém que corre atrás da bênção alcança. Eu vi alguém dizer um dia que a bênção é medalha de ouro na corrida. Amém? Ela alcança quem obedece e ela foge de quem desobedece. Quer que a bênção lhe alcance? Não corra atrás dela. Cuide atentamente, ouça atentamente a voz do Senhor teu Deus. Tenha cuidado de guardar, de seguir todas as instruções, que o Senhor é que vai te exaltar, porque cada instrução que Deus dá tem uma bênção agendada como recompensa. Cada instrução é uma semente, e cada semente produz a cultura, produz resultados. Mas vamos para o verso 9 de Romanos 12. Falei domingo passado, mas não falei tudo que nos traz aí. Que o amor seja não fingido. Eu sei que tem pessoas que se assustam com a minha linguagem. Pior, queridos, eu seria um fingido. Meu amor seria fingido, eu sabendo destas verdades e não estar falando para que as pessoas não ficassem desconfortáveis. O meu temor a Deus, o meu temor a Deus está acima do respeito humano. Então o amor verdadeiro fala a verdade, o amor verdadeiro corrige, o amor verdadeiro aborrece o mal, o amor verdadeiro ensina as pessoas a se apegarem ao bem. E o verso 10 diz que devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ter honra é valorizar virtudes, não é mostrar, não é paparicar, não é elogio falso. Falei domingo passado aqui. Tem muitos elogios mentirosos, falsos. Preferirem honra ao fulano é virtuoso. Mostrar as virtudes. Nós não fomos chamados para julgar, tá? Para condenar. Nós somos chamados para ajudar, para amar. E o verso 11 diz o quê? Que não é para sermos vagarosos no cuidado, não é para vivermos descuidados. Ouviram o testemunho da irmã? Se descuidou, hoje eu não vou orar. Deixo a porteira aberta. E eu orei, se diz uma oração,
com um pouco de descuido, em todos os setores aqui, esqueci de um, e lá. Por que que o diabo entrou lá? Porque nossa oração também é vista no mundo espiritual. Amém? O diabo tem os seus radares. Então não é para sermos vagarosos no cuidado, desleixado. Falei no domingo passado, o Deus me ama. Amados, o amor de Deus não acoberta seus desleixes. O amor de Deus não endossa suas omissões. O amor de Deus é algo tão vivo, verdadeiro, que se você quer, se você deseja, se você tem sede e fome dele, ele vai fazer com que você seja farto, você encontre resposta, tenha solução, seja atendido. Amém. Então é para sermos também fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso de espírito, eu falei aqui, essa palavra dá para fazer uma coisa bem mística aí. Eu sou fervoroso de espírito, então eu saio falando língua, que nem um ET, olhando para cima. Eu sou fervoroso de espírito, só falo mistério. Seja fervoroso no teu propósito, que o teu propósito seja vivo. Fervoroso no teu propósito. O que é o Espírito? Qual é o Espírito, meus amados, de quem que foi se qualificar? Foi buscar fundamentação para desempenhar bem aquela função, aquela profissão. Queriam fazer, ou é de Deus ou é do diabo. Aqui é para você ser fervoroso no seu espírito, no seu propósito de vida. Por que que o Senhor manda? E ele conclui dizendo, servindo ao Senhor. E vós, servos, sede fervorosos no espírito, servindo lá na empresa. Não só trabalhando à vista. Isso é ser fervoroso de espírito. Servindo como para E vós, filhos, obedecei vossos pais como ao. Ele é meu pai. Você não pode mudar, porque pai é pai para sempre. E o verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Uma fé bem fundamentada nunca perde a esperança, não se deixa abater. Uma fé bem fundamentada na tribulação, sabe que a tribulação é necessário, porque ela produz algo benéfico para quem passa. Por exemplo, eu falei aqui um dia, tudo aquilo que a gente pede, e como o crente foi só ensinado a pedir, e não entende como Deus responde. Muitas vezes eu recebo, pastor, ore por mim, porque aqui dentro de casa a coisa está ruim. Não temos mais paz. E quando se ora por paz, o que vem? Vem paz? Vem paz? Vamos lá. Uma certa ocasião, fez-se um congresso de artistas, para fazer um concurso, uma competição. Quem é que pintaria o melhor quadro? Que conseguisse pintar um quadro que melhor expressasse ou estampasse a paz. Aí vieram de
todos os lugares, tá? Cada um com a sua tela, cavalete, hoje é tudo diferente, mas naquele tempo a ação era mais natural, na capacidade pessoal mesmo. Então um pintou um lago com cisnes lá, outros um pôr do sol, outros um nascer do sol, outros crianças brincando, outros os velhinhos lá, bem aconchegado. E aí um outro pintou um vendaval, que as árvores chegavam a se dobrar. E lá na forquilha da árvore, um pássaro cantando. Quem é que estampou melhor a paz? O pôr do sol? O lago? Crianças brincando? E uma outra situação também que eu achei engraçado, e com esses concursos, essas competições aí vinha de tudo que é lado, e veio uma certa ocasião, na época esqueço o nome que se dava para essa inclinação, chegou lá uns magrão lá, a cavalo, e às vezes de pintar a tela deles, amarraram o cavalo e deixaram a tela ali, e saíram fumar os baseados. E quando voltaram, o cavalo molhou o rabo na tinta e dava uns laçaços aí e pintou aquele quadro. Chamaram de arte moderna. Não é o que acontece às vezes? Aí isso é uma arte moderna, você olha, não tem nada. Pior não é quem faz, é quem acredita. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. E o verso 13, o que diz? Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, compartilhai com os santos as necessidades. Compartilhar. Amados, eu estava meditando nisso aí uma vez, e a coisa mal interpretada, por isso que muita gente na área social tem medo, porque não interpretam direito a palavra. Aqui está dizendo acudir, mas aqui na minha tradução diz compartilhar. Compartilhar não é só dar, ou não é só receber. Compartilhar é repartir, estou compartilhando. Eu estou me inteirando, estou ajudando, ou estou sendo ajudado, eu estou compartilhando a minha necessidade e estou recebendo ajuda, ou estou vendo a necessidade e estou me propondo ajudar. Quando existe o amor, nós vemos quem está em necessidade. Porque o amor é a natureza de Deus, e quanto mais da natureza de Deus estiver em sua maneira de ser, melhor você vai discernir o tipo de ajuda, ou aonde está a necessidade principal ou maior na vida do próximo. E ensina a exercer a hospitalidade. Muitos pegam esse texto, como é que eu vou exercer a hospitalidade? Agora tem um morador de rua, eu vou levar para minha casa.
ou chega alguém aí, não tem aonde dormir, eu tenho que ser hospitaleiro, levar para minha casa. Não, você tem que receber a pessoa e ver o que pode fazer. Então, quando se fala em hospitalidade, quer dizer levar para dentro de casa. Não é bem assim. Naquele tempo, sim. No interior, sim. Mas agora eu pergunto, no interior, na fazenda, quando chega um andarilho lá, o fazendeiro não dá um pouso para ele? Eu pergunto, leva para dentro da casa dele? Não leva para dentro da casa dele. Essa questão de igualdade que levar para dentro de casa, isso é a ideia do comunismo ainda. De tudo igual. Deus que é Deus, trata cada um segundo as capacidades. Praticar a hospitalidade é acolher. Não quer dizer que eu tenho que levar e colocar em igualdade, com liberdade, não sei de onde é que apareceu. Se estava morando na rua, qualquer coberto já é melhor que a rua. Amém? E se está bem intencionado, o cabra que veio aí pedir socorro, ele vai aceitar, porque, bom, entre ficar na rua e ficar debaixo dessa cobertura, eu vou ficar nessa cobertura. Ah não, se não me leva para dentro de casa, sai espraguejando e a pessoa acha que está certo. Amém. As pessoas que não estudam a palavra correm sérios riscos de serem enganados pelo diabo. Porque o diabo se faz até de anjo de luz. E o verso 14 diz o quê? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha como não sei quem ensinou isso tudo errado por aí. Às vezes eu atendo pessoas que falam que foi perseguido, foram maltratados, então estão ainda sangrando feridas de décadas e não conseguem apagar, não conseguem perdoar. E o melhor caminho para você conseguir perdoar, comece abençoando. Mas eu abençoar aquela pessoa que me causou esses males, que me traiu, que fez isso, que fez aquilo. Olha como é que funciona o princípio da bênção. Gênesis 12, 2 e 3. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu se uma. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas, em ti, através de ti, serão abençoadas todas as famílias da... Por que Deus diz, eu vou abençoar quem te abençoar? Ainda ontem falava, fui num local onde o irmão está abrindo sua empresa, pediu para orar, eu disse, eu gosto que me convide para orar, para abençoar. Eu gosto. Porque quem abençoa, amém? As pessoas acham que é a minha bênção que vai funcionar. Não, o que vai funcionar na sua vida é a sua bênção. Amém? Eu lhe ensino como fazer.
Então, se você quer ser abençoado, deixa eu abrir outra verdade aí que a gente viveu aqui. Quando Deus nos ensinou a compartilhar necessidade, a ser socorro um do outro, a ajudarmos uns aos outros, a fazer corrente de fé e batalha de oração, aí tinha um irmão que tinha um problema, então resolveu fazer uma corrente de oração. Aí ele escolheu só pastores para fazer parte da corrente de oração dele, porque achando que a oração do pastor era mais forte. Não é isso aí não. Você tem que fazer corrente de oração com aquele que convive com você, para que ajustem a linguagem. Porque palavras têm peso de oração. Palavras anulam oração. Seja crente ou não, faça corrente de oração com aquele que está sempre próximo com você, porque são as palavras deles que chamam, que atraem e que criam o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é alimentado por palavras. Oração de um pastor, uma vez por semana, não resolve problema de dia a dia na sua casa. O que resolve o problema de dia a dia na sua casa é ajustar a linguagem com os que aí convivem. Porque o mundo espiritual se alimenta de palavras. Então o Senhor diz: eu abençoarei aquele que te abençoar, mas eu amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Amém? Muita gente. Conta mais. Hoje é dia dos testemunhos. Conta mais um. Não gosto, mas está dentro das aplicações práticas. Num certo lugar tinha uma mãe muito crente. E cada vez que vinha um irmão de fora, um pregador, um pastor, depois do culto ela alugava, pedindo: por favor, ora pela minha filha, a minha filha é isso, a minha filha é aquilo, a minha filha é... e coisa e tal. Isso que, no encerrar o culto, ela veio para frente, ela apresentou a causa, foi orado por ela, e depois do culto aluga ainda. E em uma certa ocasião teve um pastor com amor sincero que chegou lá. E ela começou a despejar: pastor, por favor, ora para minha filha, ela é isso, ela é aquilo, e coisa e tal. Irmã, nós não oramos antes? Irmã, para um pouquinho. Você já agradeceu a Deus alguma vez pela sua filha? Você, com tudo isso que ela tem praticado, você já agradeceu a Deus por ela não ter morrido ainda? Aí a falsa religiosidade que imperava e dominava aquela irmãzinha: mas pastor, como é que eu vou agradecer? Pois ela é isso, é aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. Irmã, pare de estar apontando, julgando, condenando. Comece a agradecer a Deus pela vida dela. Ela é tua filha. Isso já era um xarope daquela igreja cada vez que vinha alguém de fora. E ela, com aquele amor sincero daquele pastor, de confrontar com a verdade, ela colocou em prática. Em um mês, ela veio para a igreja e se converteu. Você não vai ganhar ninguém condenando. Você não vai melhorar ninguém aviltando.
Mude a maneira de ver. Abençoe. Porque quem abençoa se torna em autoridade no mundo espiritual. No mundo espiritual é mais forte. Uma pessoa que abençoa, o inimigo tem medo. Mas uma pessoa que se amargura, que não esquece passado, o diabo deita e rola. O que diz o verso 15? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deixa eu contar uma, só para encerrar, pena que as horas são avançadas. Fazem essa experiência, mas tem que ter muita fé e coragem para depois, para você fazer a leitura verdadeira. Você que tem amigos, se você convidar seus amigos para chorar suas misérias, todo mundo vai ter um espíritozinho de autopiedade. Mas se você reunir seus amigos e começar a dizer, olha, eu me alegro em Deus, Deus tem me abençoado, minha vida material está mudando, e começar a testemunhar da mudança, das bênçãos, das aquisições, aí comece a observar o comportamento, como é que estão ficando seus amigos. Perdeu os amigos. Perdeu os amigos. Deus tem abençoado grandemente a igreja, e muitos aqui, que até eles não querem dar testemunho público, porque os que deram testemunho público aqui das bênçãos, a situação piorou nos relacionamentos de bastidores. Ninguém quer ver o outro melhor. Amém? O amor seja sem hipocrisia. Então alegre-se com os que se alegram. Agradeça a Deus. Aí eu vou para encerrar. Tá? Aquilo que você ama, que você aprova, você atrai. Mas aquilo que lhe causa ciúme, inveja, desconforto, você? Aquilo que faz mal para você, que está na vida do outro, você afasta. Se você se incomoda com a prosperidade de seu irmão, sua irmã, você está afastando para longe de você. Aquilo que você quer, aprove primeiro na vida dos. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Abençoe para prosperarem. Que quem abençoa será, mas eu orar pela prosperidade dos outros. Faça. Porque quem semeia, quem abençoa, ficamos em pé. Obrigado, Pai, pelas lições e aplicações práticas que o Teu Espírito traz a nós na luz da palavra. Obrigado por cada vida que aqui está, por cada um que da onde está nos assistindo, e cada um que irá ouvir novamente estas verdades, que essas palavras e esses ensinos continuem falando, que haja uma desconstrução de coisas que não produzem e não levam a nada, e uma reconstrução de princípios e fundamentos, de ensinos e mandamentos, para que a vida se ajuste e cumpra o propósito para o qual cada um existe.
Eu abençoo a cada um de meus irmãos e amigos e peço, Pai, que a tua graça não seja vã na vida de meus irmãos. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.